Pessoal, vamos iniciar então a revisão para a prova da disciplina de Pedagogia em Espaços Não Escolares. Começando então, a disciplina de Pedagogia em Espaços Não Escolares tem por objetivo a busca pela compreensão dos fundamentos que subsidiam a reflexão sobre a estrutura e a organização da atuação do pedagogo nos espaços além da escola. Caracteriza-se como uma disciplina teórica, mas necessária à efetivação da prática docente consciente e comprometida com a formação humana. Pedagogia no mundo e no Brasil, aspectos históricos e conceituais. Os processos de ensino-aprendizagem ocorrem também fora do ambiente escolar, por meio da família, da sociedade, de amigos, entre outros. Porém, nem sempre são atividades educativas intencionais, com organização didática e pedagógica. Então é importante saber que a pedagogia ela vai muito além do ambiente escolar. Atualmente, devido à dinâmica da sociedade, muitas organizações e empresas necessitam de profissionais que atuem com atividades pedagógicas, didáticas e intencionais, mediando e articulando os processos de aprendizagem de crianças, jovens e adultos. O que é educação? A educação é um processo que acompanha o homem por toda a sua vida, e nenhum ser da espécie humana está excluído de tal processo, ou seja, o homem é a única criatura que obrigatoriamente precisa ser educada no sentido amplo da palavra educação. Etimologicamente, a palavra educação vem do verbo educar, que se origina do latim educare, que é um derivado de es, que significa fora ou exterior, e do sere, que possui o significado de guiar, instruir, conduzir. Nesse sentido, educação significa etimologicamente o processo de guiar para fora, conduzir o sujeito externamente, considerando-se tanto o mundo exterior quanto para fora de si mesmo. Kant afirma que, por educação, entende-se o cuidado da sua infância, a conservação, o trato, a disciplina e a instrução com a formação, ou seja, a educação, em amplo sentido, procura estabelecer as relações necessárias ao pleno desenvolvimento do indivíduo, sendo de fundamental importância refletir a respeito das necessidades de cada faixa etária. Podemos afirmar, portanto, que ninguém escapa do processo educacional, uma vez que este se faz presente em todos os espaços sociais. Em casa, na escola, na rua, na igreja e em tantas outras instituições sociais. Não há uma única forma de educar, pois há de se compreender que as diferentes formas que constituem o processo educacional dependem dos objetivos e dos fins da concepção que se estabeleça. Assim como se faz necessário compreender que, embora a escola, na sociedade atual, seja o locus adequado e democrático para a apropriação do saber historicamente produzido pela humanidade, ela não corresponde ao único espaço em que esse processo ocorre. Não é apenas na escola que tal processo se configura. Há diversos espaços que refletem diferentes modos de vida e que se apoiam em diferentes concepções educativas, apresentando-se sob uma determinada finalidade a fim de transformar ou reproduzir determinada realidade. Sem educação, o homem jamais teria alcançado as condições de desenvolvimento que chegamos, por constituir o conhecimento ao longo do tempo. Em um longo processo histórico, a sociedade possibilitou avanços científicos e tecnológicos, bem como estabeleceu formas de organização da cultura, tanto em espaços formais quanto informais. A compreensão das diferentes formas de organização educativa deu-se à medida que houve interesse e necessidade de sistematização desses processos, cabendo assim à pedagogia seu estudo tanto do processo de ensinar quanto do processo de aprender. A pedagogia, então, ela explica como se aprende, explica como se ensina. O que é pedagogia? Etimologicamente, a palavra pedagogia deriva do grego paidos, que significa criança, e agode, que significa conduzir. Neste modo, o termo significa condução de criança,
Em outras palavras, levá-la a desenvolver sua potencialidade por meio do processo educativo. A educação, no sentido em que descrevemos, antecede a pedagogia, que surgiu entre os séculos XVIII e XIX. A partir do século XIX, a pedagogia passou a se desenvolver, sendo, portanto, uma preocupação da sociedade moderna, pois se compreendeu a necessidade de refletir sobre os processos educacionais. A pedagogia surge, portanto, no contexto da sociedade moderna, tendo como princípio basilar o da organização social, por meio da educação das novas gerações, tendo a escola como instrumento a concretização de seus objetivos, os quais estavam fundamentados na filosofia que explicava a realidade daquele contexto histórico. Partindo do pressuposto de que a pedagogia se ocupa da educação e dos seus processos, podemos afirmar que, para cada concepção de educação, há uma pedagogia que lhe fundamenta, que lhe dá subsídios teóricos e práticos para sua organização, o que nos permite afirmar que existe uma grande diversidade de trabalhos pedagógicos, inclusive exterior à realidade da escola. Assim sendo, a docência é apenas um dos campos de atuação do pedagogo. Sobre isso, Libânio afirma que todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente. A história da pedagogia e do pedagogo no Brasil. Então, antes de iniciar esse assunto, eu volto um pouquinho então para que a gente lembre essas questões. A pedagogia, ela estuda, ela analisa, ela nos faz perceber como acontece a educação, quais os métodos utilizados. Ela estuda um pouquinho sobre isso. E ela acontece muito além da escola, do ambiente escolar, porque a educação acontece em muitos lugares. Então, a pedagogia está onde houver educação, lá está a pedagogia. Então, a história da pedagogia moderna nasceu entre os séculos XVIII e XIX, sendo posteriormente incorporada pela história da educação enquanto uma sistematização de acontecimentos educacionais. A pedagogia constituiu estudos filosóficos da praxis, estudos das ideias pedagógicas desenvolvidas ao longo do tempo e em diferentes contextos, assim como os problemas educacionais detectados. No entanto, os aspectos priorizados nas investigações deram-se em torno do estudo de ideias e sua sucessão histórica, delineada apenas pela filosofia. Para Cambi, a utilização dos variados e diferentes métodos possibilitou a ampliação dos campos da pedagogia, uma vez que o processo educativo passa a ser observado em diferentes campos, em grupos distintos, dando maior amplitude à análise e à leitura dos diversos modos em que a educação se constitui. Para Brawley, de acordo com Cambi, são 3 os tempos da história a saber: o dos acontecimentos ou eventos, próximo do vivido e cronológico, considerado um tempo fracionado e ligado ao caleidoscópio daquilo que acontece, que é o tempo da história, narração. 2. O de curta duração ou das permanências relativas relacionadas às estruturas políticas, sociais ou culturais, pertencentes à história, explicação, história, ciência. E o 3º, o de longa duração, geográfico, econômico e antropológico, que se ativa na história, interpretação ou história, genealogia, hermenêutica, genealogia e hermenêutica. Por fim, Cambi aponta a revolução dos documentos, afirmando que é bem recente que o documento seja compreendido a partir da interpretação que dele se faz. A interpretação dos documentos possibilita a análise dos dados que normalmente levarão à análise de outros documentos, outros arquivos que até então estariam excluídos ou ignorados do processo de catalogação. A exemplo da história oral, que também se transforma em documentos em primeira mão,
registrando dados que até então não existiam. Nesse sentido, há uma ampliação quanto ao conceito de documentos, para além dos documentos oficiais, levando a uma investigação documental que ultrapassa a análise tradicional, auxiliando na compreensão do fazer educativo, da ação do pedagogo, das concepções pedagógicas de cada contexto. Em outras palavras, a ampliação do uso de outros documentos contribui com a pesquisa em história da educação, porque amplia as possibilidades de interpretá-la. Articulam-se de tal modo que interfere na pedagogia enquanto campo científico, ou seja, área que investiga os fenômenos educacionais e dão embasamento à prática educacional. Assim, o pensamento grego influencia a educação e a pedagogia até a atualidade, por um paradigma específico. Seus princípios estão presentes na organização da escola, na organização do trabalho pedagógico, na compreensão do desenvolvimento de nossos alunos, nas opções metodológicas e da escolha do currículo para os cursos de formação de professores. O modelo platônico elabora um ideal de homem, perfeito, transcendente, tendo a verdade divina como a única possível verdade. Questões fundamentais que foram adotadas para o ensino cristão e que deu origem à escolástica, metodologia agostiniana, predominante na Idade Média. Tal metodologia deu à educação um caráter completamente baseado nos princípios do cristianismo. Por 8 séculos, a Europa desconsiderou completamente a possibilidade do ensino aristotélico, com base em Aristóteles, o qual só foi retomado ao final do período medieval, com o surgimento da organização capitalista, uma vez que a burguesia que se constitui não era adepta dos preceitos agostinianos. A influência de Santo Agostinho na pedagogia foi bastante relevante. Por meio da ordem do tomismo, se instituiu o pensamento racionalista cristão, o qual defendia que a crença é condição para o entendimento humano, e a fé subsidia-se no raciocínio e na lógica dessa mesma crença. O protestantismo acentua a contestação do cristianismo, exercendo forte influência sobre a educação, de modo a valorizar principalmente a alfabetização e o aprendizado de outras línguas, a fim de que o conhecimento se tornasse acessível a todos e não fosse privilégio. Nesse sentido, a educação assume um caráter social. Já no fim do século, Locke, conhecido como um grande filósofo liberalista, defendia a educação como formação do caráter e do intelecto, dando início ao processo educacional da modernidade, anunciado alterações significativas para a pedagogia. Para Rousseau, a pedagogia e política são processos que se articulam. A educação necessita ser pensada a partir de um objetivo específico. A formação humana carece de especificidade, não bastando, portanto, constituir-se de forma livresca, autoritária e pendente, de acordo com os princípios aristocratas. Segundo Kant e Dewey também influenciaram a história do pensamento pedagógico, sendo responsáveis pela inserção da atividade dos alunos no processo educativo, fato que alterou profundamente as concepções pedagógicas e a história da pedagogia. A pedagogia de cunho marxista procura interpretar tais ideias construídas na modernidade, sob uma visão crítica, denunciando os aspectos reprodutivistas da pedagogia moderna, questionando a pedagogia e a atuação do pedagogo na contemporaneidade em que se estabelece a sociedade da informação, do conhecimento e da tecnologia, questões que subsidiam novas relações de trabalho. Por muitos anos, a pedagogia no Brasil permeou os pressupostos tecnicistas, pressupostos fundamentados na objetividade, na neutralidade e na positividade do conhecimento. É uma pedagogia que se coloca como uma teoria para explicar o fenômeno educativo a partir de sua explicação empírica, visando a chegar em enunciados operacionais suscetíveis de orientar a prática educativa, dando origem, assim, à prática pedagógica tecnicista. Desse modo,
o termo pedagogia passou a designar o ato de formar professores. A partir do século XIX, ampliou-se a necessidade pela universalização da instrução elementar e a organização dos sistemas nacionais de ensino, e, por sua vez, a consequente necessidade de ampliar o número de professores formados. Bom, então é importante nós refletirmos aqui que a pedagogia dentro da história, ela nasce já bem no início, no século XVIII e XIX, quando começam a ensinar as crianças, onde o processo de ensinar se inicia, a pedagogia inicia junto, porque ela vem como para estudar esses processos de ensino. Quais os métodos que eram corretos, quais as formas de educação que eram corretas. E conforme o tempo passa, a pedagogia toma ela cresce e toma uma proporção maior ao ponto de chegar à formação de professores, que é atualmente a pedagogia, ela forma professores, que é o que nós vamos estudar no próximo capítulo sobre a formação dos professores.